Uma vez, boa noite para todos. Estamos mais uma vez com essa aulas e dessa vez vamos falar, deixa eu apagar aqui, vamos falar sobre a definição de teologia bíblica. Na verdade, essa lição é um retrato do nosso curso intensivo, tanto para quem vai fazer online, como para quem vai fazer presencial, lá em Uruçuca ou em qualquer outra região. Essa lição aqui como eu falei, é um retrato da condição religiosa do mundo hoje e é muito importante para a gente ter uma ideia da funcionalidade do mundo religioso e, com certeza, essa lição ela traz uma ideia da situação religiosa do mundo de hoje. Eu vou colocar aqui, e vamos começar falando sobre a definição de teologia, porque é muito importante. É muito importante a gente definir a teologia. A palavra teologia vem de duas palavras gregas. Uma palavra é theos, que significa Deus, e a outra palavra é logia, que significa estudo. Eu vou também disponibilizar a lição em PDF para que você possa trabalhar mais esse assunto. Então, theos é Deus, logia é estudo. Portanto, a palavra teologia é o estudo de Deus. Começamos a enfatizar mais essa definição justamente porque teve um dos alunos que falou para mim que o pastor dele falou publicamente que detestava a teologia. E então eu falei para ele, então, seu pastor não sabe o que é teologia, porque teologia é o estudo de Deus. É o estudo de Deus. Agora, tem uma coisa aqui, que, por exemplo, psicologia. Você está vendo riscado aí no meio da palavra? Psicologia. A palavra logia, onde você encontrar essa palavra, ela significa estudo. Agora, estudo de quê? Vai depender da palavra que vem antes. Se vem antes de psíquica, e psíquica é mente, né? É a mente, então psicologia é o estudo da mente. Como teologia, logia é estudo, teo é Deus, então é o estudo de Deus, ou estudo sobre Deus, seu caráter, seus ensinos, a pessoa de Deus. Essa é a palavra teologia. Não é bicho de sete cabeças. Está vendo outra palavra aqui? Sociologia. Está vendo a palavra logia? Estudo. Onde você encontrar essa palavra logia é estudo. Agora, estudo de quê? Mais uma vez, estudo vai depender do que vem antes. Então, sociologia é o estudo do comportamento da sociedade. Então, quem estuda a psicologia é psicólogo, quem estuda sociologia é sociólogo, quem estuda teologia é teólogo. Pronto, né? Então, só para a gente mastigar um pouco aqui a definição da palavra. Agora, tem uma observação aqui: teologia é o estudo sobre Deus, porém, não é o estudo de tudo sobre Deus. É apenas o estudo que Deus revelou. Primeiro, porque Deus não revelou tudo. Deus não revelou tudo. Deus só revelou aquilo que é suficiente para a gente saber o caminho que deve andar. Então, o que foi revelado tem todas as instruções para nós sabermos a vontade de Deus para nossas vidas. Agora, tem uma passagem que, inclusive, é bem conhecida, que é em Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertence a nós, aos nossos filhos, para sempre.
para que cumpramos toda a palavra desta lei. Então, de novo, a teologia é o estudo sobre Deus, mas não é o estudo de tudo sobre Deus. É um estudo do que Deus revelou. E nosso curso de teologia, nosso curso básico, não é também um estudo de tudo que Deus revelou, porque é um estudo, é um curso básico. É só um básico do que Deus revelou, o suficiente para nós sabermos, como eu acabei de falar, o caminho que deve andar. Vamos ter uma leitura aqui. Eu vou até, inclusive, fazer alguma pausa para a gente fazer alguma pergunta. Se você quer responder, você ativa o seu microfone e responde. Vou fazer essa leitura aqui, que é em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 5. Mas a serpente mais sagaz, deixa eu apagar aqui, ó, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podeis comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem tocareis nele, porque para que não morrais. Isso aqui o Orengue falou na primeira aula, ele falou um pouco sobre isso aqui. Então, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem ou do mal. Então a gente já percebeu aqui que Satanás mudou a ideia. Satanás, Deus falou no dia que comer certamente morrerá, Satanás falou certamente não morrerá. E a mulher, do início, ela respondeu corretamente, mas depois ela, então, terminou cedendo à tentação de Satanás e terminou comendo do fruto, como nós já sabemos. Mas o que eu quero dizer com essa leitura aqui é o seguinte: essa fala de Satanás é teologia. Só para a gente trabalhar um pouco esse assunto aqui. Essa fala de Satanás é teologia. Fala de Satanás nesse texto é teologia. Agora a pergunta: por que é teologia? Alguém quer responder? Porque tem relação com Deus. Exatamente, porque é uma fala sobre Deus. Exatamente, é uma fala sobre Deus. Agora, porque teologia é o ensino sobre Deus. Porém, não significa que todo ensino sobre Deus é a verdade, ou foi Deus quem falou. Pegou a ideia? Então, toda fala sobre Deus é teologia, porque teologia é o estudo sobre Deus, é a fala sobre Deus. Mas isso não garante que toda fala sobre Deus é a verdade. Por exemplo, amaldiçoa teu Deus e morre. Quem foi que falou? Nós já sabemos. Então, eu estou falando essas coisas aqui para a gente introduzir o que vai acontecer aqui na frente. Porque existem diferentes tipos de teologia. Então, quando uma pessoa vai fazer teologia, ele tem que observar isso, porque existe diferentes tipos de teologia. Vamos analisar talvez 3 ou 4 dessas teologias. Primeiro, a teologia filosófica. Um tipo de teologia, teologia filosófica. A teologia filosófica, aí vamos falar da teologia filosófica, vamos falar da teologia religiosa, vamos falar da teologia materialista, que é a teologia da prosperidade, vamos falar da teologia humanista, se der tempo, falar da teologia humanista, se não der, vamos falar mais da filosófica, religiosa e a teologia bíblica. Vamos falar da teologia bíblica e assim por diante. Então, vamos analisar essas teologias. Primeiro,
diferente tipo de teologia. A teologia filosófica é o estudo de Deus no ponto de vista da sociologia, da lógica, da psicologia, da ciência e da história. Está vendo para onde é que vai? É o estudo de Deus, essa teologia filosófica é o estudo de Deus, mas é o estudo de Deus no ponto de vista da sociologia, da lógica, da psicologia, da ciência e da história. Você quer ver uma situação agravante? Vou fingir aqui que sou um professor numa aula de qualquer matéria na faculdade. Sociologia, por exemplo, filosofia, e aí, no ponto de vista da lógica, aí o professor pergunta para os alunos, tem alguém aqui que é evangélico? Aí os alunos, então, respondem, eu também sou evangélico. Então, vocês confiam em Deus. Aí os alunos, confiamos, claro, nós confiamos em Deus. Aí o professor vai falar o seguinte, eu vou mostrar que esse Deus que você confia, de vez em quando, age de forma irracional. Aí ele vai dar um exemplo. Vocês se lembram quando Jesus nasceu que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo? Aí os alunos vão lembrar, sim, nós se lembramos sim. Pois então, vou provar para vocês que Deus agiu ali de forma irracional. Lembre bem que eu estou falando do ponto de vista da lógica. Deus agiu de forma irracional. Esse professor vai tentar provar, dentro dessa teologia filosófica, que é o estudo de Deus no ponto de vista da lógica, um dos pontos de vista da lógica, vai tentar provar que Deus, de vez em quando, age de forma irracional. Estou falando, enfatizando isso só para vocês perceberem o desastre que há nessa teologia filosófica. Aí ele vai dizer assim, se fosse eu, no caso da morte dos inocentes lá, se fosse eu mataria Herodes. E eu acredito também, se fosse vocês estão inteligentes, por isso vocês estão aqui fazendo faculdade, se fosse vocês também matariam Herodes, e isso evitaria que Herodes matasse centenas e centenas de crianças. Não era mais lógico matar Herodes, uma vez que Herodes era perverso. Herodes tinha 10 mulheres, e a mulher que ele disse publicamente que ele mais amava, ele matou com as próprias mãos. Herodes foi responsável pelo assassinato de vários filhos dele. Quando um filho de Herodes apresentava na sociedade como uma pessoa de conceito, e que ele percebia que esse filho dele estava prestes a ser aclamado como rei, ele amanhecia morto em qualquer esquina da rua, porque Herodes mandava matar para se perpetuar no governo. Então, não é mais lógico matar Herodes? Aí, a ideia desse professor e dessa teologia é dizer, olha, não há muita diferença entre Deus e o homem. Deus, de vez em quando, age de forma irracional, também age de forma racional, nós também, de vez em quando, agimos de forma irracional, mas também agimos racional. Então, se um aluno não estiver preparado dentro do conhecimento da palavra de Deus, ele vai sair da faculdade, dessa aula, questionando, inclusive, a existência de Deus. E eu falo isso com propriedade, porque a gente, às vezes, já ouvi aluno, criança e jovens, na sala de aula dominical, questionando a existência de Deus. Um aluno falou, irmão, falou, irmão, Deus existe ou é um personagem criado por alguém para criar respeito na sociedade? Eu falei, onde é que você aprendeu isso? Meu professor falou. Então,
a gente precisa estudar. E esse seminário é uma proposta para todos poderem estudar e conhecer. Começamos com um curso básico, que tem uma profundidade razoável, até um curso mais aprofundado. Então, aí esse professor continua. Sabe de uma coisa? Deus agiu de forma irracional, porque 2 anos depois ele matou Herodes, porque vocês se lembram, em Mateus, que 2 anos depois, Jesus e Maria e José foram para o Egito, fugindo de Herodes. 2 anos depois, o mesmo anjo falou para José: pega o menino e volta, porque aquele que procurava matar o menino está morto. Então, Deus matou Herodes 10 anos depois que tudo passou. Por que não matou antes? Sabe o que esse professor vai dizer? Os americanos, na Segunda Guerra Mundial, que foi de 18, 45, Primeira Guerra, Segunda, 45, terminou em 45, 39 a 45, a Segunda Guerra. Os americanos agiram de forma mais racional do que Deus, nesse caso aqui. Por quê? Porque eles perceberam que, através da estratégia de guerra, se a guerra perdurar por mais 3 ou 4 meses, vão perder 16 milhões de pessoas. Então, eles planejaram 2 bombas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Eles calcularam que essas 2 bombas matariam 150 pessoas. E eles pensaram: matar 150 pessoas, 150 mil pessoas, não é coisa boa. Mas é um mal menor do que deixar a guerra perdurar aí por mais 3, 4, 5 meses e a gente perder 16 milhões de pessoas. E eles planejaram essa bomba, passaram 6 meses construindo, e soltaram lá em Hiroshima 80 mil pessoas, soltaram em Nagasaki 70 mil. Aí o Japão se rendeu, a Alemanha se rendeu e acabou a guerra. Então, os americanos agiram de forma mais racional no caso da Segunda Guerra Mundial do que Deus no caso da morte dos inocentes. Agora, pense comigo, isso não tem lógica? No ponto de vista humano, isso não tem lógica? Não era melhor matar Herodes do que deixar Herodes matar centenas de crianças, como eu acabei de falar? Inclusive está escrito lá em Mateus que houve choro e clamor, era Raquel inconsolável pelos seus filhos, que não existe mais. Que coisa! Gente, a gente precisa dar valor ao estudo da Bíblia, porque senão o mundo vai nos arrastar, convencido por essa teologia e muitas outras também. Eu estou falando aqui no ponto de vista da lógica. Olha, pense no ponto de vista da história. Olha da história, como é que eles falam. No ponto de vista da história, o homem sempre foi perverso, rebelde, quanto mais. Isso aí está correto. Isso está correto. Historicamente falando, o homem sempre foi rebelde e perverso. Agora, veja a terminologia. Por isso, o Criador também é perverso. E eles vão usar passagem. Não falta passagem na Bíblia para mostrar que Deus destruiu o Egito com 12 pragas, que Deus autorizou a Saul a voltar lá na terra dos Amalequitas e matar homens, mulheres, criança de peito, mulheres grávidas, idosos, até os animais sobraram. Não vai faltar passagem na Bíblia que eles vão usar para mostrar que Deus, historicamente, o homem sempre foi perverso e rebelde, por isso o Criador também é. Tá vendo? Então essa teologia, ela é danosa, ela é perigosa. A gente precisa estudar. Precisa estudar. Então, de novo, teologia filosófica é o estudo de Deus no ponto de vista da sociologia, da lógica, da história, da ciência e da psicologia. Teologia filosófica versus teologia bíblica. Nós vamos
de vez em quando, fazer uma comparação da teologia citada aqui com a teologia bíblica. Embora vou enfatizar um pouco a teologia bíblica, porque todo o nosso curso é baseado na teologia bíblica, e nós vamos provar isso. Essa teologia filosófica é como, por exemplo, aqui do lado esquerdo da tela tem alguém procurando Deus. E essa pessoa, e Deus está do lado aqui, do lado direito. E essa pessoa, para encontrar Deus, ele vai precisar de passar pela psicologia, ponto de vista da psicologia, no ponto de vista da sociologia, no ponto de vista da lógica, no ponto de vista da ciência e no ponto de vista da história, para encontrar Deus. É isso que essa teologia ensina. É o conhecimento de Deus a partir do ponto de vista da sociologia, da lógica, da ciência e da história. Agora, esse gráfico aqui embaixo, do lado esquerdo tem um homem tentando encontrar Deus, Deus está do lado de cá, e quem é que está no meio? Esse aqui é no ponto de vista da teologia bíblica. Quem é que está no meio entre Deus e o homem? Jesus. 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 Olha o que lembra que a Bíblia fala em Timóteo 2,5, 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, nós precisamos enfatizar a teologia bíblica e seguir a teologia bíblica. É o que o Randy falou nas aulas. Olha, estou falando aqui, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Ele falou várias vezes, a gente precisa, não é que nós não somos de confiança, mas a gente precisa de confiar na Bíblia. Ele falou várias vezes, nós precisamos de ser como os bereanos, examinar o que está sendo falado. Ser sincero e sermos honestos com o que a Bíblia diz. Agora, vamos ler uma passagem aqui. Isso aqui é Colossenses capítulo 2. Capítulo 2, Paulo escreve o seguinte, ele está preso quando escreve essa carta. Né? Durante o tempo de prisão que ele passou em Roma, 2 anos, ele escreveu 4 cartas aos Colossenses, escreveu uma carta aos Filipenses, escreveu outra carta aos Efésios, escreveu outra carta a Filemon. Olha o que ele fala aqui. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vós, ou por vocês. Eu estou usando aqui a NVI, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Então, ele está falando sobre os irmãos em Colossos, onde ele manda essa carta, e também Laodiceia, que era uma cidade pertinho ali de Colossos. Ele diz, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês e pelo Laodicenses, e também por aqueles que não me conhecem. Versículo 2, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo Jesus. Então, de que forma é que Paulo está lutando pelos colossenses? Essa carta é uma carta que Paulo escreve aos colossenses e até manda que os colossenses, depois de ler essa carta, tem que ler também Laodiceia. Porque em Colossos ainda não estava acontecendo, mas a igreja em Colossos estava sendo ameaçada, não tinha chegado na igreja ainda, mas estava rodeada por vários ensinos falsos. Era os gnósticos, a doutrina dos gnósticos, era a filosofia, os judaizantes, querendo que os irmãos, querendo introduzir na igreja, principalmente a obediência à circuncisão, requisito da lei de Moisés. Havia o culto de adoração aos anjos, filosofias. Então, era diferente da situação em
quando Paulo escreve aos Gálatas, porque quando ele escreve aos Gálatas, o ataque lá na igreja aos Gálatas era os judaizantes, que queriam que eles voltassem à lei de Moisés, principalmente no que diz respeito à circuncisão. Aqui em Colossos é pior, porque são os judaizantes, como eu falei, os gnósticos, doutrina gnóstica, os culto aos anjos, adoração, culto de adoração aos anjos, e uma série de doutrinas falsas que estava rodeando a igreja. Então, um irmão chamado Epáfras viajou até Roma para buscar a ajuda de Paulo, para lutar, para se defender dessa seitas e doutrinas falsas que estava rodeando a igreja. Aí Paulo escreve dizendo: quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês. Agora, versículo 3 aqui. Aí ele fala: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele quem? Em Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O ponto aqui é o seguinte: Paulo, quando ele manda essa carta, no lugar dele dizer, olha, para Epáfras, para combater a doutrina dos gnósticos, vocês faz isso, isso e isso. Para combater as filosofias gregas que estão tentando invadir a igreja, vocês façam isso, isso e isso. Para combater essa ideia do culto aos anjos, adoração aos anjos, vocês façam isso, isso e isso. Pelo contrário, o que ele fala está aqui. Deixa eu olhar aqui. O que ele fala é que em Jesus estão escondidos todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Não é a maneira de combater as doutrinas falsas, não é estudar sobre cada uma delas, é encher do pleno conhecimento, é buscar em Jesus o conhecimento, porque buscando em Jesus o conhecimento é como você está fazendo um curso para trabalhar com dinheiro, para trabalhar num caixa, então você faz um curso para você saber como identificar moedas, notas falsas. O curso não ensina você dizendo o seguinte: a nota de 50 falsa é assim, a nota de 20 falsa é assim, a nota de 10 falsa tem essa característica, a nota de 100 reais falsa tem essa característica. Não, o curso vai ensinar você a descobrir o perfil da nota verdadeira. Se você conhece a verdade, a nota verdadeira, o resto é falso. Entendeu? O resto é falso. Então, você não vai perder tempo em saber como é que as características da nota de 100, de 20, de 30, de 30 não tem, não, de 20, de 10, de 50, de 100, não, você não perde tempo com isso. Você vai conhecer a verdade. Essa é o contexto aqui que Paulo escreve aos Colossenses. Olha, a solução para combater todos os ensinos falsos está em Jesus. Agora ele fala aqui: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso aqui tem uma conotação dos antigos, porque antigamente, quando não existia banco, se pegava os tesouros, era colocado geralmente em vaso de barro e enterrado. Agora, aqui está dizendo: nele estão escondidos, talvez sua versão vai dizer, estão outra palavra aqui, escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Então, se está escondido, você tem que procurar. Você tem que procurar. Na aplicação aqui, nós temos que se esforçar para estudar a Bíblia, para nos livrar de todo o ensino falso, todo ensino que não pertence a Jesus Cristo e estranho à Bíblia Sagrada. Vamos continuar aqui. No versículo 4, eu lhe digo para que ninguém vos engane com argumentos aparentemente convincentes. Eu lhes digo para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. É o que essa teologia filosófica traz, argumentos aparentemente convincentes. E olha aqui o versículo 5.
Porque, embora esteja fisicamente ausente, ele está em Roma, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizado e edificado nele, firmado na fé, como for ensinado, transbordando de gratidão. Agora, olha o que é que ele escreve para os filipenses, para os colossenses, e para nós também. Note bem, Paulo está preso em Roma, passando dificuldade, né? Inclusive, a igreja em Filipe mandou ajuda para ele lá, né? E ajudou. Mas ele está preso, uma prisão domiciliar, sem saber o que vai acontecer com ele amanhã, né? Mas olha o que ele está dizendo. Ele acabou de falar que luta pelos irmãos em Colossos, se esforça pelos irmãos, então é um grande exemplo. E aí no versículo 8 ele fala: tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Se você está com a NVI vai dizer: tenha cuidado para que ninguém vos escravize. A revista corrigida vai dizer: tenha cuidado para que ninguém vos venha enredar. E essa aqui fala: tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. De acordo com essa passagem, o que é que essa teologia filosófica faz? Torna as pessoas presas. De acordo com a NVI, o que é que essa teologia filosófica faz? Torna essas pessoas escravas. Torna essas pessoas uma presa. É isso que nós precisamos lembrar e se esforçar para conhecer. Eu vou ler uma passagem aqui que eu não coloquei, em Colossenses, eu não coloquei essa passagem, só parei aqui no 8, mas é o versículo 9, Colossenses 2, 9. Você pode abrir sua Bíblia aí, o Colossenses 2, 9. Desculpe, Colossenses 1, 9. 1, 9. Ele vai dizer: por essa razão, depois de também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha, depois que Paulo ouviu a notícia sobre a situação em Colossos, levada por Epáfras, que era um companheiro, inclusive, provavelmente foi Epáfras que começou a congregação lá em Colossos, Paulo diz: depois que ouvimos, nós não paramos de orar e pedir que vocês sejam cheios e transbordem do pleno conhecimento. Então, o pleno conhecimento é a vacina, é o antídoto contra os ensinos dessa teologia filosófica e de todo o ensino falso. É o pleno conhecimento. Agora, se eu tivesse aqui um copo de água, mas pensa comigo aqui um copo, aqui eu tenho um copo, é como se tivesse um copo aqui na minha mão, eu tenho aqui um copo, né? Tenho um copo na minha mão, e eu encho esse copo de água, e deixa eu olhar se tem aqui um copo. Tem, não, um copo. Eu encho esse copo de água, enquanto a água está aqui, ainda não está transbordando. Ainda cabe. Mas eu vou enchendo, e essa água enche esse copo e transborda. É o que Paulo está dizendo aqui.
Nós estamos orando para que vocês transbordem do pleno conhecimento. Agora, pensa comigo aqui, se você está transbordando do pleno conhecimento, sobra algum espaço para a teologia filosófica, sobra algum espaço para o ensino dos gnósticos, sobra algum espaço para a teologia, o ensino dos gnósticos, das filosofias gregas, dos judaizantes, sobra algum espaço? Não. Se você está transbordando do pleno conhecimento, não cabe mais nada. É a mesma ideia de que adorai o Senhor, amai ao Senhor de todo o seu coração. Amai o Senhor de todo o seu coração. Se você ama, se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, todo o coração, sobra coração para mais alguma coisa? Não. Está todo o coração. Não tem mais espaço. Essa é a ideia do pleno conhecimento. Mas, de novo, de acordo com deve ser o versículo. Qual é o versículo que ele fala aqui? É o versículo 3. O versículo 3 ele fala: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Para transbordarmos de todo de todo o pleno conhecimento, é preciso, esse pleno conhecimento está em Jesus. Então, para transbordar desse pleno conhecimento, de acordo com o versículo 3, é um tesouro que está escondido. Está escondido. Tem que trabalhar, você tem que pegar uma pá, tem que pegar um carro de mão, tem que pegar uma picareta e tem que cavar esse tesouro que está lá escondido. Tem que se esforçar. O problema é que a maioria das pessoas não quer estudar. Não quer estudar. Já foi feita uma pesquisa aí que a absoluta maioria dos evangélicos não estuda. Eles escutam alguém falar alguma coisa e diz amém e pronto, final. Então, a dinâmica é essa, um fala e os outros diz amém. E aí é o que foi falado já nas outras aulas sobre temos que ser como os bereanos, temos que alguém falar, nós temos que examinar. Vamos continuar aqui. Essa é a teologia filosófica. Eu queria ler uma passagem com vocês, que eu não coloquei aqui também. Na verdade, eu dou mais, eu ensino mais presencial do que online. Então, eu tive que preparar essa lição e colocar aqui no slide, porque eu não tinha, né, na verdade. Eu tenho mais presencial. Mas, então, queria que vocês abrissem comigo uma passagem para a gente encerrar aqui essa parte dos teologia filosófica, para entrar na outra teologia, Romanos capítulo 1 e versículo 25. Romanos 1, 25. E depois dessa leitura, se você tem uma pergunta, você pode fazer aí, tá bom? Porque a gente vai passar para a teologia religiosa. Romanos 1, 25. É a cara dessa teologia. É a cara dessa teologia. Romanos 1, 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. É o que essa teologia faz. E o pior é que essa teologia está presente em muitas igrejas hoje. Em parte, ela está presente em muitas igrejas hoje. Trocaram a verdade em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. É como se, por exemplo, você conhece uma pessoa chamada João, e João é um artista. Vou ilustrar isso aqui. João é um artista. E
João faz uma obra de arte. João faz uma obra de arte e você e eu queremos conhecer melhor essa obra de João. Em vez de irmos para João e dizer, João, eu admiro muito você, nós admiramos muito você, você é uma pessoa talentosa, eu dou graças a Deus por você. Não, em vez de fazer isso, a gente vai para a obra de arte e dá todo o respeito e toda a honra à criatura no lugar do Criador. É isso que essa teologia faz. Por quê? Porque a ciência, a teologia filosófica é o estudo de Deus no ponto de vista da ciência, da psicologia, da lógica, da história e da sociologia. A ciência é uma criatura ou é um criador? É uma criatura. E ela, no bom uso, é uma bênção para nós. O bom uso da ciência é uma bênção para nós, porque a ciência estuda, inclusive, a diferença que há entre a fé e a ciência é que a fé é a certeza do que você não vê e a ciência é a certeza do que você vê. São completamente diferentes. Então, como é que nós podemos entender que a ciência, que o conhecimento sobre Deus é através do ponto de vista da ciência? A ciência é uma criatura e não um criador. A sociologia, que é o estudo é o estudo que examina, que é a ciência que estuda o comportamento da sociedade, é uma criatura para o nosso benefício, e não o criador. A história é uma criatura e não o criador. A história traz um benefício muito grande, porque a gente aprende do passado, é a história. Então, não é dizer que isso aí, que a ciência, a sociologia, a psicologia, a lógica, por exemplo, a lógica é uma criatura. Eu tenho uma esposa, no ponto de vista da lógica, eu tenho uma esposa, ela precisa de uma medicação, eu preciso de um sapato novo, então, pela lógica, o que eu vou fazer? Vou comprar o sapato e deixar a medicação dela? Ou eu vou comprar a medicação e deixar o sapato para depois? A lógica foi criada para a gente usar, no bom uso dela, mas ela não é uma criatura. Ela não é um criador, é uma criatura. E não é através do ponto de vista da lógica que a gente vai conhecer sobre Deus. Pelo contrário, é conhecendo Deus que nós fazemos o bom uso da lógica. Então, a minha lógica vai dizer que eu devo comprar a medicação dela e o sapato compra depois. É a lógica. Agora, eu não sei por que Deus não matou Herodes e deixou ele matar centenas de crianças, mas quando chegar lá, um dia que eu chegar lá, eu vou perguntar a ele, Senhor, por que o senhor, no lugar de ter deixado Herodes matar centenas de crianças, por que o senhor não matou Herodes? Aí, quando ele explicar para mim, eu vou dizer, eu não pensava nisso. Então, fé em Cristo Jesus é aceitar até as coisas que a gente não entende. Mas se ele está dizendo, se ele fez, ele tem razão no que faz. Então, que esse professor de teologia filosófica lá na faculdade vá embora. Diz não para ele. Alguém tem uma pergunta aí? Tudo bem. Vamos em frente. Teologia religiosa é uma outra teologia danosa, altamente prejudicial para a fé das pessoas. A teologia religiosa é o estudo de Deus, porque a palavra teologia é o estudo de Deus, só que a teologia religiosa é o estudo de Deus no ponto de vista das autoridades religiosas. O problema dessa teologia é que ela outorga a autoridade aos ministros do Evangelho.
Agora, olhe bem aqui uma passagem que eu coloquei aqui, o Lucas, capítulo 16, versículo 15. Ele disse, Jesus disse, vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Por que essa teologia é falsa? Porque ela otorga autoridade aos ministros do Evangelho. E de porte dessa autoridade, eles fazem o que nós vamos mostrar aqui daqui a pouco. Na verdade, o cristão, o pastor, o pregador, o professor, ele pode ser uma pessoa fiel, pode ser uma pessoa honesta, pode ser uma pessoa idônea, mas ele não é uma autoridade, porque a diferença que há entre o ser humano e Deus, a gente não tem comparação. A gente não tem comparação. Olha o que essa passagem fala aqui no final. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Se você talvez tenha uma versão que vai dizer aquilo que tem muito valor entre os homens, para Deus é abominação. Então, eu, dentro da minha idoneidade, da minha sinceridade, da minha fidelidade, eu posso achar e transmitir para vocês uma coisa que, da minha maneira de pensar, é 10, é excelente, mas eu vou perguntar para Deus, Deus fala, isso aqui para mim não vale nada. É porque é assim, a diferença que há entre nós, ser humano, e Deus, não tem comparação. Então, por isso, o homem não pode, nessa condição, ser uma autoridade, no sentido de dizer assim, o que fulano falar é Deus falando. E aí, Jeremias 17, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Aqui não é no sentido espiritual. A gente pode confiar nas pessoas. Eu posso confiar em você, você pode confiar em mim, você pode confiar nas pessoas. E se você confia numa pessoa e ele engana você, é problema dele. Porque se você não confiar, você tem que desconfiar. E se você desconfia, você julga. E, de acordo com a instrução da Bíblia, não podemos julgar. Vou falar de novo. Nós temos que confiar uns nos outros. Se você confia numa pessoa e ele engana você, o problema é com ele. Você tem que confiar. E se ele engana você, o problema é ele. Porque se você não confia, você julga. E se você julga, você está fora da instrução da Bíblia que nós temos que não julgar uns aos outros. Então, confia. Aqui é no sentido espiritual. No sentido espiritual. Aqui no versículo 7 fala: maldito é o homem cuja confiança está. Maldito é o homem que. Maldito é o homem. Não, desculpe, bendito, tá? Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está no Senhor. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E maldito é o homem que confia no homem, no sentido espiritual. Então, acho que eu coloquei aqui, esse é o versículo anterior aqui, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade sua força mortal, mas cujo coração se afasta do Senhor. Já falei isso aqui. Então, o homem não é, por mais fiel e idôneo que ele não é uma autoridade espiritual. Aí aqui, vamos dar uma olhada aqui, analisar aqui essa passagem que está escrito em Marcos, né? É Marcos 7:5. Olha o problema aqui dessa teologia religiosa.
Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que o seu discípulo não vive de acordo com com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comer o alimento com as mãos impuras? Note bem, até em Colossenses capítulo 2, versículo 8, fala que tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua, com filosofias vãs e sutilezas, que se fundamentem em tradições dos homens. Diz a palavra lá, tradição dos homens. A palavra tradição. Aparece aqui de novo a pergunta: por que o seu discípulo não vive de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Porque os líderes religiosos, fundamentados nessa teologia religiosa, que outorga autoridade aos ministros religiosos, os líderes religiosos, eles criavam tradições. Eles seguiam os mandamentos e as tradições. E eles, na maioria dos casos, eles enfatizavam mais as tradições do que os mandamentos. Então, note bem a pergunta aqui. Se coubesse, aí Jesus chega e Jesus não está nem aí, nem a mínima para as tradições dos líderes religiosos. Jesus está obedecendo e ensinando a obedecer os mandamentos de Deus. Está dando a mínima para os ensinos religiosos, as tradições, as doutrinas humanas. Então, note bem a pergunta. Se coubesse, a pergunta era o seguinte: por que o seu discípulo não vive de acordo com os mandamentos de Deus? A pergunta foi essa? Não. A pergunta foi: por que o seu discípulo não vive de acordo com a tradição, não vive de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Aí eles vão ouvir o que eles não queriam ouvir. Versículo 6. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócrita, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora, note bem, versículo 7, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E quem ensinava essas regras? As autoridades religiosas. E hoje é a mesma coisa também. Enfatiza mais as tradições e os ensinos humanos, as doutrinas dos homens, do que os próprios mandamentos. E agora uma pergunta aqui. Ensinar e seguir doutrina de homens é adoração? Quem quer responder? Não. Ó, é adoração. Eu acho que a dele, sim. É adoração. Não, olha o versículo 7. Exatamente. Em vão me adora. É uma adoração, mas é em vão. Por quê? Porque tem uma liturgia, porque gasta dinheiro, porque gasta tempo, mas é em vão. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras. Por que isso está escrito? Está escrito para nos ensinar, para a gente abrir os nossos olhos. De onde é que vem isso? Por isso que eu falei, essa lição é um retrato do nosso curso, que vai ser ensinado no curso básico de teologia. Você vai fazer lá em Uruçuca, ou vai fazer presencialmente, ou vai fazer aqui online. Eu preferia fazer presencialmente, e se Deus permitir, um dia a gente faz presencialmente. E tem muita gente que até repete, você pode fazer online e depois você pode fazer presencialmente. Mas essa lição é um retrato embaçado do que vai ser ensinado nesse curso básico de teologia. É uma adoração. Quem obedece, quem ensina tradições e doutrinas humanas é uma adoração, mas é adoração em vão, porque tem uma liturgia, porque gasta tempo, porque gasta dinheiro. É uma adoração, mas é adoração em vão. Olha o que Jesus continuou falando.
vocês, e a gente vai ter uma lição, falando sobre a definição, texto e contexto, que eu vou colocar aqui, vocês, quando você lê na Bíblia, vocês, na NVI fala vocês, vós, ah, vocês, aqueles, eles, nós. Você tem que perguntar, vocês quem? Eles quem? Nós quem? Aqueles quem? Por exemplo, aqui no versículo 8, vocês quem? As autoridades religiosas, que vêm dessa teologia religiosa que otorga autoridade aos aos ministros do Evangelho. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Olha, quando eu leio isso aqui, eu fico tremendo, eu com medo de estar fazendo isso aqui, com medo de estar fazendo isso aqui, que essa fala de Jesus não se cumpra em nenhum de nós que estamos aqui nessa reunião. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições. E olha o que mais Jesus falou aqui, no versículo 9. E disse, vocês estão sempre... Quem? Essas autoridades. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às tradições, às suas tradições. Isso aqui é a cara do mundo religioso hoje. É a cara do mundo religioso hoje. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira. É aquele jeitinho brasileiro. Uma boa maneira de pôr de lado. Olha aqui, ó, o mandamento de Deus, é por isso que eu falei que aparece lá também em Colossenses 2,8, né, que se fundamenta em tradições humanas. A tradição está em cima e os mandamentos estão embaixo. Porque no versículo anterior ele falou, vocês negligenciam os mandamentos de Deus. E no versículo 9, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado o mandamento de Deus, os mandamentos de Deus, a fim de obedecer a tradições. Então, o mandamento de Deus fica de lado e no lugar do mandamento de Deus estão as tradições, as doutrinas dos homens. Sabe de onde é que vem isso? Vem de uma teologia chamada teologia religiosa, que está presente na maioria das igrejas hoje. Está presente a teologia filosófica, está presente a teologia religiosa e muitas outras teologias. Então, tem pessoas aí exibindo um certificado de uma teologia, de teologia, mas que teologia foi feita? Foi a teologia religiosa? Foi a teologia filosófica? Vamos continuar aqui. Versículo 10. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, ó, no versículo 9. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado o mandamento de Deus a fim de guardar as tradições de vocês. Como Jesus estivesse dizendo assim. E eu vou dar um exemplo disso. Eu vou dar um exemplo. Aí ele vai citar um mandamento e citar uma tradição. Pois Moisés disse, versículo 10, de Marcos 7. Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar teu pai e sua mãe, terá que ser executado. Agora, versículo 11. Aí vem a tradição. Mas vocês afirmam, se alguém disser a seu pai e a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Eu devia ter colocado aqui. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Vamos fazer uma pergunta aqui, duas perguntas para a gente introduzir isso aqui. Presta atenção, porque precisa raciocinar, para você entender isso. O mandamento está no versículo 10 e a tradição do versículo 11. A tradição é corbã. Eu vou xaxer. O que é corbã? O que significa corbã? Se você responder, você vai ganhar um bombom da fé, certo? Um bombom da fé. Sabe o que é o bombom da fé? É aquele que você não vê, porque a fé é certeza que você não vê, tá?
mas um dia eu encontro com você e dou o bombom. Eu faço isso, eu levo para a sala de aula uma caixa de bombom. E aí faço uma pergunta e dou um bombom para cada um, aquele bombom bom, né? Aquele bombom de chocolate, certo? Mas então, valendo o bombom da fé aqui. O bombom da fé é porque nós estamos longe, então é o bombom que você não vê. O que é Corban? Assistência ao pai e à mãe. Tá na tela aí, no final do versículo. Lembra que o Andy falou, lembra que o Andy falou que a Bíblia por si só ela se interpreta, né? Ela interpreta. Ele fala, mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e a sua mãe, qualquer ajuda que você poderia receber de mim é Corban. Aí ele vai dizer o que é Corban. Isto é, vírgula, tá vendo? Isto é. Uma Ele vai oferta explicar dedicada a Deus. uma oferta dedicada a Deus. Agora, como é que uma oferta dedicada a Deus é uma doutrina falsa? Nesse contexto aqui é, porque Jesus falou no versículo 9, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus para obedecer à tradição de vocês. Como Jesus está dizendo assim, e eu vou dar um exemplo que vocês fazem. Aí Jesus vai citar um mandamento e citar uma tradição. O mandamento é, pois Moisés disse, honrar teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe será executado. Aí é o mandamento. Agora o versículo 11 é a tradição. Mas vocês afirmam, aí vem a tradição. Se alguém disser a seu pai e a sua mãe, qualquer ajuda que poderia aproveitar de mim, receber de mim é Corban. Isto é, uma oferta dedicada a Deus. Então, como é que uma oferta, Corban é uma oferta dedicada a Deus? Como é que essa oferta dedicada a Deus é um ensino falso? Aqui é. E só você vai entender isso se você entender o mandamento. O mandamento. Quem já assistiu a aula não responde, não, senão você só vai entender que Corban, oferta dedicada a Deus, é um ensino falso se você entender o que é o mandamento. Então, por isso eu pergunto, o que significa honrar pai e mãe? De acordo com o versículo 10. Valendo outro bombom da fé. Mandamento. Que mandamento? O que significa esse mandamento, honrar pai e mãe? Se você não entende esse mandamento, você não vai entender o versículo 11. E você não vai entender o desastre que há nessa teologia religiosa. Vamos lá. O que é Corban? É oferta dedicada a Deus. Falamos isso, né? E o que é honrar pai e mãe? Honra é igual a honor, que é igual a honor. Quero colocar o igual aqui, coloquei isso aí menos, mas é igual para ser colocado ali. Honra, vem a palavra honor, que significa honorário, que significa real. Explicou? Entendeu agora o que é honrar pai e mãe? Financeiramente? Exatamente. É exatamente. Honrar pai e mãe é sustentar o pai e mãe financeiramente. É isso que ele está dizendo. Agora, note bem, voltando aqui, ó. Pois Moisés diz, honra teu pai e a tua mãe, versículo 10. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será executado. Mas vocês afirmam, aquele que poderia aproveitar de mim é Corban. Ou seja, Corban consagra a sua oferta ao Senhor, e honra pai e mãe é sustentar financeiramente. Eu vou ler aqui, depois a gente vai voltar para aqui, tá? Depois a gente volta para aqui. Mas olha aqui, eu coloquei aqui na tela, você pode abrir a sua Bíblia também, 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 4.
3 e 4. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. O que é honrar as viúvas? Sustentar financeiramente as viúvas. É a mesma palavra. Sustentar. Então, a igreja deve sustentar financeiramente as viúvas. Essa é a passagem. Agora, a regulamentação para isso está no versículo 4. Mas, se alguma viúva tem filho ou neto, que esses aprendam primeiramente a exercer piedade para com a sua própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. A igreja deve sustentar as viúvas, mas se a viúva tem filhos ou netos, já não é mais responsabilidade da igreja. É responsabilidade desses filhos ou netos, porque essa viúva não criou a igreja, criou esses filhos e esses netos. Então, são eles que têm a obrigação de sustentar as viúvas. Mas, se alguma viúva tem filho ou neto, esses aprendam primeiro a executar a piedade exercer piedade para com sua casa e exercer e recompensar seus progenitores, pois isso é aceitável e agradável a Deus. Vou ler mais uma passagem aqui, depois a gente volta para o Marcos, para concluir. Olha o versículo 8, que pancada forte ele fala sobre isso. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente de sua própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Ou seja, se você tem um irmão que está passando dificuldade, ou você tem um pai que está passando dificuldade e você está dando oferta na igreja, você é pior do que o descrente. É isso que ele está dizendo. E note bem que o versículo 8, ele está dizendo, se alguém não tem cuidado com os seus, estende não somente para pai e mãe, mas se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente da sua própria casa, aí entra irmão, entra tio, entra tia, entra da sua casa. Negou a fé e é pior do que o descrente. Agora, eu vou fazer uma pergunta, antes de a gente voltar lá para o Marcos 7, vou fazer uma pergunta aqui. Por que ele fala aqui que negou a fé e é pior do que o descrente? Pode chutar. Eu acho que. Vou dar um chute, então. Eu acho que ele quer dizer que pessoas que não são crentes têm essa atitude, em algumas ocasiões, de servir os pais e tal, sustentar. Então, quem é crente e não faz isso está sendo pior do que esses que não são crentes que estão fazendo. Exatamente. Você merece 2 bombons. Você merece 2 bombons. Porque as pessoas que não são crentes, eles cuidam dos seus, e se uma pessoa que é crente nesse aspecto não cuida, então é pior do que os crentes nesse aspecto. É exatamente isso que ele está dizendo. É exatamente isso. E isso precisa ser ensinado na igreja. Precisa ser ensinado na igreja. Vamos voltar lá para o Marcos 7. Deixa eu olhar se eu coloquei aqui. Eu coloquei isso aqui. Voltando a Marcos 7, tá bom. Nós lemos até o versículo 11, não é? Versículo 11. Aí fala, depois que ele fala no versículo 10, versículo 11, mas vocês, porque no versículo 10 fala o mandamento, honrar pai, Moisés disse, honrar o pai e mãe, honrar o teu pai e sua mãe, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será executado. Mas Jesus fala assim, no versículo 11, mas vocês afirmam, aquilo que eu poderia aproveitar de mim é corbã, isso é oferta consagrada ao Senhor. E no versículo 12 ele fala, vocês, mais uma vez, vocês aqui são as autoridades, vocês os desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Ou seja, essas autoridades religiosas desobrigavam os filhos de qualquer dever com seu pai e com a sua mãe. E o mandamento de Deus obrigava? O que você acha? O mandamento de Deus obrigava?
Sim, diz até mais, era executado, era executado. Então, para tirar esse mandamento de Deus de lado, como diz o versículo 9, olha o versículo 9 aqui, ó. Vocês estão sempre contando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às tradições. Então, para colocar os mandamentos de Deus de lado, ele criaram essa doutrina chamada Corban. Aplicava essa doutrina chamada Corban, que era para consagrar a sua oferta ao Senhor. Ou seja, os ministros diziam o seguinte: meus irmãos, vocês sabem que os mandamentos, um jeitinho que eles falavam, como diz o versículo 9, né? Sempre uma boa maneira de colocar de lado. Vocês sabem que os mandamentos do Senhor é honrar pai e mãe. Todo mundo sabia que honrar pai e mãe era sustentar financeiramente. Mas nós, como autoridade do Senhor, na vida de vocês, nós ensinamos a vocês que consagre a sua oferta, dediquem a sua oferta, consagre a sua oferta ao Senhor. E quando seu pai e sua mãe precisar, você fala assim: infelizmente, pai e mãe, eu não posso ajudar o senhor, a senhora, porque minha oferta é consagrada ao Senhor. Olha que jeitinho bom. Minha oferta é consagrada ao Senhor. Está vendo? Agora, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Porque aqui no versículo, no versículo 12, ele fala: vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e a sua mãe. Então, esses líderes religiosos desobrigavam os filhos de qualquer dever para com seu pai e sua mãe, uma vez que o mandamento de Deus obrigava. Era para ser executado quem não honrasse pai e mãe. E aí, ao versículo 13, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio das tradições que vocês mesmos transmitem e faz muitas outras coisas. E faz muitas coisas como essa. Gente, isso aqui é sério, hein? De onde é que vem isso? Da teologia religiosa. É por isso que nós temos aí um maramanhado de ensino. Eu fiz uma pesquisa, deve ter uns 20 anos, talvez, que no Brasil existia 450 mil igrejas diferentes, não templos diferentes, mas denominações diferentes em questões doutrinárias e muitas outras. Existe esse maramanhado, existe essa verdadeira confusão religiosa, porque isso vem de várias teologias. Agora, se eu fizer uma pergunta aqui, essa doutrina Corban, o que está por trás de criar de aplicar, na verdade, é aplicar, porque essa doutrina já existia. Eu vou falar isso aqui agora. De aplicar essa Corban aqui. O que é que está por trás dessa ideia? Sabe o que é que está por trás? Mais oferta na igreja. Tira os filhos de sustentar os pais, e aí mais oferta na igreja. Entendeu? Mais oferta. Por isso que ele fala aqui: vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Então, cria uma doutrina falsa a fim de trazer mais oferta para a igreja. Enquanto seu tio, seu pai, seu irmão está passando dificuldade, você está trazendo oferta para a igreja. Porque o ensino lá é esse. Tem que ensinar isso na igreja. Tem que ensinar isso. Se você tem um parente que está passando dificuldade, porque na igreja, por exemplo, se você frequenta a igreja que tem 100 pessoas e o prédio da igreja precisa de um piso novo e a sua casa precisa de um piso novo também, quantas pessoas tem na sua casa para trazer renda para colocar um piso novo? Bom, se você for casado, você trabalha, sua esposa trabalhar, são 2 rendas. Tá certo? Se a sua esposa não trabalhar, é uma renda só para comprar o piso novo para a sua casa. E na igreja, quantas pessoas tem para traz renda para a igreja para botar um piso novo? 100.
200. E se você disser, não, eu boto o piso sozinho, você pode botar o piso sozinho, e amanhã você se afasta da igreja, mas o piso fica lá. A igreja todo dia está chegando gente, está saindo, está chegando. E se você, sua família perder, você não vem outro. Então, onde é que está a ênfase? Como a Bíblia fala aqui em 1 Timóteo capítulo 5, não foi? Capítulo 5, versículo 4. Se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, é pior do que o descrente. Estou sentindo que não vai para terminar a lição hoje, eu vou terminar. A gente não vai ter aula na próxima quinta-feira, só na terça-feira. Então, a gente deixa a segunda parte para terça-feira. Para a próxima terça-feira. Quinta-feira não iremos ter aula. Vamos, então, os ministros, continuando aqui. Depois do versículo 13, ele falou, vocês anulam a palavra de Deus por meio de tradições que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas outras coisas, muito como essa, né? No versículo, ainda aqui, continuidade, os ministros do evangelho não são chamados para ser autoridade na igreja, e sim para ser servos. E Marcos tem uma lição aqui. Jesus aproveitou a oportunidade quando 2 discípulos pediram para Jesus. Então, então se aproximou dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir. E ele perguntou, o que é que vocês querem que eu faça? Responderam, permita-nos que na tua glória nós assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. O que é que eles queriam? Autoridade. Uma à direita e outra à esquerda, autoridade. Quem fica à direita e à esquerda do comandante, quem fica à direita e à esquerda do rei, são a segunda e a terceira pessoa do rei. A primeira e a segunda pessoa do rei. Mas Jesus disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu estou, o batismo que sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Jesus tornou Jesus a dizer, bebeis o cálice que eu bebo e receberei o batismo com que eu sou batizado. Se você quer falar mais sobre isso, a gente pode falar depois. Peguei aqui só pegar o contexto. Quanto, porém, a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete conceder, porque é para quem está preparado. Aí, continuando, ouvindo, versículo 41, ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Quando os 10 ouviram isso, ficaram indignados. Por que eles ficaram indignados? Porque eles queriam também. Eles queriam também. E Tiago e João que chegou primeiro. É assim. Aí Jesus aproveitou para dar uma lição excelente aqui. Mas Jesus, chamando para junto de si, disse, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Então, Jesus chamou os 12 aqui perto, chega aqui perto de mim, olhe bem nos meus olhos, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob domínio. Não é assim? Todo mundo sabe disso, que os governadores dos povos dominam as pessoas. Vocês sabem disso, isso que Jesus está dizendo. E sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Olha a lição de Jesus aqui no versículo 43. Mas entre vós não é assim. Ou seja, a igreja não tinha começado ainda, porque a igreja só iria começar depois da morte de Jesus. Jesus tem que morrer para comprar a igreja com o sangue dele. Então, Jesus não vai estar presente fisicamente no dia que a igreja começar e na continuidade dela, vai estar espiritualmente. Então, Jesus usou 65% a 70% do tempo dele com esses 12 homens para treiná-los. E se tinha alguém, depois de Jesus, que teria autoridade na igreja, sem dúvida nenhuma, seria esses 12 homens. Mas olha o que Jesus diz para ele. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja
o que vos sirva. Gente, isso aqui é... Vocês sabem que os governadores dominam as pessoas e os seus maiorais exercem autoridade sobre as pessoas. Mas entre vocês não é assim. Jesus está dizendo, vocês, Pedro, João, Tiago, André, João, não são autoridade na igreja. É isso que ele está dizendo. E por que não é autoridade? Olha o versículo 44. Quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Tem lugar para quem quer ser o primeiro na igreja. É servo. O primeiro na igreja, o mais importante na igreja, é aquele que pega a toalha, que pega um pano de chão, que pega um balde, água sanitária, um rodo, uma vassoura e vai lavar o sanitário. Esse é o mais importante na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor. E Jesus vai dizer isso aqui, é um princípio. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos, por muitos. Agora, vamos pensar aqui. Se Jesus, o mais respeitado, o Senhor, o soberano, ele disse que não veio para ser servido, mas para servir, e eu, e você, e pastor fulano, e bispo fulano, e reverendo fulano, onde é que sobra? Sobra o quê? Nós temos um irmão, você pode encontrar ele aí ele é um teólogo, né? Eu entendo que ele é um dos melhores teólogos que o Brasil existe, tem um dos melhores. O nome dele chama Álvaro César Pestana. Você pode anotar o nome dele aí e pode encontrar ele no YouTube, Álvaro César Pestana. É um professor da Benese. Ele escreveu um livro que é O Contrassenso. O título do livro é O Contrassenso. É Mestre humilde e servos arrogantes. É o contrassenso. Mestres humildes e servos arrogantes. Essa teologia religiosa é falsa, porque ela outorga autoridade aos ministros do Evangelho. E de porte dessa autoridade, eles criam doutrinas que põem de lado os mandamentos de Deus e escravizam as pessoas e desviam as pessoas do ensino de Jesus. Nós precisamos tomar a decisão. Vamos seguir a teologia bíblica, que é o estudo de Deus no ponto de vista da Sagrada Escritura, ou se é a teologia filosófica, a teologia religiosa, a materialista, a utilitarista, a humanista, que é o homem igual a Deus. Vamos falar mais sobre isso aqui. Conclusão. A teologia religiosa é altamente prejudicial para a vida dos fiéis, justamente porque outorga autoridade aos ministros do Evangelho. E de posse dessa suposta autoridade, eles criam doutrinas e tradições humanas que, em sua maioria, enfatiza e valoriza mais as doutrinas e tradições do que os mandamentos de Deus. Quarto, teologia bíblica. A teologia bíblica é o estudo de Deus no ponto de vista das Escrituras Sagradas. A teologia filosófica é o estudo de Deus no ponto de vista da sociologia, da lógica, da história e da ciência. A teologia religiosa é o estudo de Deus no ponto de vista da autoridade religiosa. A teologia bíblica é o estudo de Deus no ponto de vista da Escritura Sagrada. A teologia religiosa não deixa a Bíblia falar, a teologia filosófica não deixa a Bíblia falar. A teologia bíblica é o estudo de Deus no ponto de vista da Escritura Sagrada, ela deixa a Bíblia falar. Sabe de uma coisa? Vamos encerrar aqui, talvez vamos ter um pouco mais aqui, mas sabe de uma coisa que
A Igreja Católica, ela não segue somente a Bíblia. Você pode encontrar isso, você pode encontrar isso aqui, tem vários padres que falam isso abertamente. Eles falam isso abertamente. Você pode encontrar na internet isso aqui, então você pode digitar lá, os pilares da fé católica. Digite lá no Google, você vai encontrar. Os pilares da fé católica, é exatamente isso aqui. A Igreja Católica fundamenta a sua fé em 3 pilares. 3 pilares. A Escritura Sagrada, a tradição e o magistério. Então, se você vai conversar com um ministro católico, você vai discutir com ele e fala assim, mas o padre, o bispo, a Bíblia não fala isso. Sobre esse assunto aqui, a Bíblia não fala. Ele vai dizer, a Bíblia não fala, mas a tradição fala. A tradição não fala, mas o magistério fala. Então, embora eles considerem a Bíblia Sagrada como uma autoridade maior, mas a tradição e o magistério têm sua palavra também. Então, é por isso que tem aquele maramanhado ali. Então, ele vai falar para você, a Bíblia não fala, mas a tradição fala. Isso aqui é baseado na tradição. Aqui é baseado no magistério. Então, eles têm eles fundamentam a sua doutrina nesses 3 pilares. Agora, os evangélicos, e eu não estou falando mal aqui, não, mas eu também sou evangélico, né? Sou cristão, né? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem a Escritura Sagrada, tem a tradição, tem as tradições da igreja, as tradições da igreja, que é uma fonte de doutrina, e no lugar de magistério tem o ministério. Você vai encontrar nas placas da igreja, nas placas dos prédios da igreja, você já viu isso lá? Ministério tal. Já viu pessoas falar de que ministério você é? O meu ministério. Ministério fulano de tal. Eu saí desse ministério e fui esse outro ministério. Ministério. Então, o ministério, a palavra ministério, que significa serviço, foi transformado em um centro de fabricação de doutrina. É uma forma doutrina. Então, por isso que tem ministério diferente do outro. O ministério ensina uma coisa, o ministério não ensina. Porque o ministério, o desvio do significado da palavra, porque o significado da palavra, como eu acabei de falar, é serviço. Eu estou aqui no ministério, serviço, ensinando. Então, daqui a pouco, eu vou estar lá limpando o chão. Estou no ministério de limpeza. Ministério de limpeza. Então, é serviço, não tem autoridade nenhuma nisso. É serviço. Mas foi trocado essa definição e hoje a palavra ministério, que para a Igreja Católica é magistério, hoje para os evangélicos é ministério, e ministério se tornou um centro de formação de doutrina. Sabe de uma coisa? Para resolver isso, teria que pegar uma marreta, aquela marreta de 5 quilos, e quebrar a tradição, quebrar o magistério ou o ministério e ficar somente com essa coluna. Porque a Bíblia é a coluna, a Bíblia é a fonte de informação. A Bíblia Sagrada, a teologia bíblica é o estudo de Deus no ponto de vista da Escritura Sagrada. Inclusive, Jesus disse em João 12, 48, deixa eu ver se eu coloquei aqui, João 12, 48, que quem não recebe as minhas palavras, quem não obedece, quem não aceita as minhas palavras, já tem que um julgue. As próprias palavras que eu vos disse, essa vos julgará no último dia. Então, no dia do julgamento, nós não vamos ser julgados pela doutrina da Igreja Católica, pela doutrina das igrejas, pela doutrina do Seminário Teológico Ebeneze, nós vamos ser julgados pelo que está escrito na Bíblia. Quem rejeita as minhas palavras já tem que eu julgue. As próprias palavras que eu vos disse, essa vos julgará no último dia. João 12, 48. Isso é
responsabilidade muito grande. Vamos ser julgados não pela doutrina da igreja, mas julgados pelo que a Bíblia diz. De modo, então, que nós devemos escutar e obedecer à doutrina da Bíblia, o ensino da Bíblia. Nós devemos deixar a Bíblia falar, e não as tradições. Então, na próxima aula, terça-feira, nós vamos falar sobre essa teologia aqui, a teologia materialista, que é a teologia da prosperidade, e vamos falar vamos falar da teologia humanista, que é o homem igual a Deus, e vamos falar um pouco de uma teologia chamada utilitarista, que é uma teologia que ensina que Deus só aceita aquilo que é útil, né? É um desastre muito grande. Então, a gente termina aqui. Eu acho que nós temos aqui nessa lição conteúdo para mais uma outra lição, e na próxima terça-feira, se Deus permitir. Se alguém tem um comentário, uma pergunta, pode fazer agora, e a gente encerra, então, essa aula de hoje. Professor, só uma colocação do que o senhor falou no início, quanto à questão das faculdades e tal, do assédio do mundo, das ideias que o mundo tem trazido para a sociedade. Só dizer que a colocação do senhor é uma colocação boa, e serve até de instrumento, né, para quem está nas faculdades, né, está se equipando, né, na palavra do Senhor. Fala de novo aqui, que eu não escutei pouco que você falou aqui, que eu mudei aqui, Márcio. Deixa eu olhar de um momento. Eu disse que foi o momento inicial, quando o senhor fez a comparação, você falou sobre a questão da teologia filosófica, né, do ataque do mundo através das faculdades. Aí eu disse que a colocação que o senhor fez foi uma colocação interessante e serve até de armamento, né, para a igreja, os irmãos que estão dentro de ambientes de faculdade, de universidade, estarem atentos a isso, né? Se prepararem, afiar as ferramentas. Exatamente isso, a sua colocação. E nós temos histórico de que muitas pessoas foram criadas na igreja, certo? Mas quando eles vão fazer faculdade, eles mudam. Eles mudam, entendeu? Porque eles pegam lá um professor desse aí e arrasa com a fé dele. Então, é preciso estudar, sem dúvida nenhuma, porque o mundo avança cada vez mais na maneira de pecar, na maneira de se defender da palavra de Deus e criando doutrinas. Então,